Mas é isso mesmo, né? O importante é o trabalho com Deus. E nosso amigo Paulo que vai conduzir o debate de hoje. A gente possa aprender com o nosso amigo, né? Dar informação, mas já bem adiantado. Engraçado Deus, né? Sem esforçado. Mensagem diferente, então fazer a prece. Fácil. Vamos fazer a prece para a gente se harmonizar e parar de falar de futebol, na seleção. Boa noite. Amado Mestre Jesus, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos todos aqui. Aqueles que já chegaram, aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor acolha e proteja, que os traga e os devolva aos seus lares em segurança quando chegar o momento. Quero agradecer pelo dia, pela semana, por todas as oportunidades que nos foram dadas e peço auxílio aos irmãos trabalhadores da casa, aos espíritos de luz que você possa nos enviar para nos conduzir neste estudo que faremos hoje e que afaste qualquer pensamento que possa nos induzir ao erro e à inverdade. Quero agradecer por todas as oportunidades, que assim seja. Boa noite, amigos. Queria primeiramente agradecer a todos que puderam comparecer no dia de hoje. Queria falar que isso não é uma palestra, né? É mais como um estudo do Evangelho. Vamos estudar, desenvolver e chegar a uma conclusão, porque ninguém aqui é o dono da verdade, mas juntos podemos estudar e chegar às mensagens que estão escritas nas entrelinhas. Boa noite. Boa noite. Tudo em paz. O tema citado para a noite de hoje, capítulo 2 do Evangelho, Meu reino não é deste mundo. A vida futura, realeza de Jesus, e o ponto de vista é a instrução dos Espíritos, sobre o que eles falam sobre o que é a realeza terrestre. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe: Pois sois reis? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade escuta minha voz. Bom, tendo em vista essa introdução, eu gosto muito desse capítulo, porque eu procuro contextualizar o que acontecia naquela época. Os judeus, eles não acreditavam e não acreditam que Jesus é o Messias, que ele é o Salvador. Naquela época, os judeus esperavam um líder político, trazendo em vista as conquistas terrenas. E quando Jesus entra, entregue a Pilatos, Pilatos não esperava Jesus como um líder espiritual, ele esperava um líder militar, que estourasse uma revolução, e não foi o que aconteceu. Eu acho que, no geral, o Ocidente não estava pronto para um líder espiritual. Eles esperavam outra coisa. E
quando Jesus ele responde, você diz que eu sou o rei, ele não confronta dizendo que ele não é, mas ele diz, o meu reino não é daqui, o meu reino vem de outro lugar, é de outro lugar. Então, aqueles que me seguem como se eu fosse um rei, o nosso reino pertence ao meu Pai, é espiritual. Então, as pessoas esperam que sigamos Jesus nessa densidade do reino terrestre. E não é exatamente isso que acontece. E devemos abrir os nossos olhos para essa convocação dele. Vou dar uma continuidade aqui. O tópico vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias. Como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem na Terra, todas as máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou o acham pueris. A questão dos judeus não acreditarem que Jesus era o Messias porque esperavam um líder político, eles implicam que, se Jesus fosse mesmo esse Messias, ele não teria morrido na cruz. Mas eu vejo de uma maneira diferente, e eu não sei a visão de vocês, mas se Jesus não tivesse morrido na cruz, em vão teria sido os ensinamentos dele. Ele queria mostrar que tanto ele não tinha medo de cumprir o seu dever, que ele já sabia que aconteceria, como aconteceria, quem iria o entregar, e ele aceitou a sua cruz. Não, forma de dizer, viver é bom, estar aqui com vocês e partilhar da vida é bom, mas ela não é o meu tesouro. E para provar, eu vou mostrar para vocês que não há o que temer. Boa noite. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra. Porque deve ser o alvo de todos os homens. Se ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia. Os anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias de seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência. Mais uma vez, o que os judeus esperavam ver de Jesus e não conseguiram ver, o Messias que eles esperavam, traria a reconstrução do Templo de Jerusalém, iria reunir todos os judeus em Israel, trazer a tão esperada paz universal e o fim das guerras, conhecimento universal de Deus e o retorno à observância da Torá. E então, Jesus, a partir deste ponto, ele traz o Novo Testamento, que, ao contrário de discutir o Evangelho, em vez de discutir questões históricas, a gente procura discutir questões morais, corrigir o que estamos fazendo de errado para buscar sermos melhores. Há a imortalidade da alma, ok, mas não é porque somos imortais e teremos infinitas oportunidades que devemos rejeitar a que estamos tendo agora. Moisés sobre isso não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Como foi dito na palestra anterior pela Cassiane, Moisés ele não veio como um pacificador, ele veio realmente para mostrar a um povo
que era ignorante, que deveria ser instruído com uma lei mais dura. Ele não poderia vir falando de amor, como foi o caso de Jesus. Jesus chegou falando de amor, de tolerância, mas já chegou numa época que as pessoas já estavam tendo um entendimento diferente. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é seu reino, e é aí que está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seus ensinamentos ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar a luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois forçosamente, na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Nesse parágrafo, ele fala que Jesus, ele trouxe o primeiro ponto de vista da vida futura. Ele não esclareceu porque naquela época, mais de 2000 anos atrás, as pessoas ainda não tinham o entendimento completo para ter a luz completa. Ainda hoje, as pessoas não têm o desenvolvimento, a capacidade de ter esse entendimento. Não entrando no âmbito de que todos deveriam ter esse entendimento. É uma coisa que cada um vai chegar no seu devido momento. Não há nada desalinhado, não é? Prossiga. Uma parte? Diga. Às vezes, para a nossa compreensão, que é curtinha, às vezes a gente tem um entendimento que as coisas ainda não modificaram tanto. Mas, como nós entendemos que há sempre um progresso, as coisas ainda melhorou muito com relação à época de Jesus. Né? No nosso entendimento de fraternidade, de ajudar o próximo, melhorou muito. O negócio aqui é a gente tem visão curta. Aí a gente às vezes esbarra nisso. Eu também penso que a gente ainda tem, de fato, a gente tem muito que aprender, mas a gente já andou muito. Muito, concordo. Quando se fala na transformação no mundo de 2 piações, no mundo de regeneração, a gente pensa que 200 anos é muito. Mas 200 anos não é nada. 2000 anos, para o mundo espiritual, não é nada. Então, 2000 anos que caminhamos de Jesus para cá e evoluímos o tanto que evoluímos, é uma evolução bem grande, tendo em vista que não é tanto tempo assim. A Terra tem bilhões de anos, a humanidade tem centenas de milhares de anos, a evolução algumas dezenas de milhares, e só agora chegamos a esse patamar. Então, 2000 anos é um piscar de olhos. Concordo, isso é um ciclo. Tudo é um ciclo. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade, com o Espiritismo a vida futura não é mais um simples artigo de fé ou uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são testemunhas oculares que vêm descrevê-las em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é circunstanciada. As condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma, e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Bom, nessa questão, o Espiritismo vem completar o que Jesus não podia ter trazido na época dele, o que falam do Espiritismo como consolador, a doutrina consoladora,
E desse ponto, aí é que entra a questão que a gente estava falando, que não entrar em julgamento, se um acredita, o outro não acredita. Tem muitos que entram aqui e não acreditam. Normal, pode acontecer. Reencarnação. Como a gente debateu um tempo desse, que tinha uma pessoa que não acreditava, apesar de estar aqui dentro. E é normal. A gente não entra no âmbito de dizer, você é obrigado a acreditar. Nós acreditamos. Tem uma pessoa que conversa comigo, que ela diz assim, eu não acredito. Ok, tudo bem você não acreditar. Mas o fato de eu acreditar não é uma fé cega. É uma fé que eu testemunhei. É uma fé raciocinada. E aí entra naquele negócio de você testemunhar e não acreditar no que você está vendo, é bem complicado. Para finalizar aqui só esse primeiro tópico, o que aconteceu, Jesus ele decepcionou as pessoas da época, decepcionou os judeus que esperavam um líder político, decepcionou os romanos que esperavam um líder militar, e o que ele veio trazer foi uma libertação espiritual para o povo da época e os ensinamentos da moral, que hoje a gente ainda se baseia em estudar, em tentar melhorar a nossa conduta. Uma pergunta: se o reino dele não é desse mundo, o que exatamente estamos fazendo nesse plano material? O que buscamos? Há alguma coisa, um cumprimento de alguma coisa que você acredita? Claro. Por favor. A pergunta é: se o reino de Jesus não é deste mundo, o que estamos fazendo exatamente aqui? nossa, aqui é uma escola, né? A Terra, a gente veio para cá para aprendermos. Aprender o quê? Aprender o quê? Bom, tem gente que acredita que a vida é um jogo, tem gente que acredita que a vida é uma corrida. A internet é um playground. Tem gente que acredita que é um parquinho de diversões, playground. Um jogo eu descarto. Meu entendimento eu descarto que é um jogo, porque ninguém vence e ninguém perde. Uma corrida não é porque ninguém fica por último e ninguém vence. Uma escola eu acho mais provável. Uma escola eu acho mais provável porque a gente está aprendendo, está evoluindo, está passando de série, e é dado o momento da gente ir para casa e sair da escola. Chegam os pais da gente para buscar a gente na escola e a gente deve deixar a escola. A gente não pode ficar para sempre na escola. Boa analogia. Eu sempre pensei dessa forma. Mas e faz todo sentido porque você não é o mesmo que há 10 anos atrás. Não. Você, nesses 10 anos que você era, quando você tinha 10, 15 anos... Eu não sou o mesmo de 3 anos atrás. Então, o que você ganhou de bagagem nesse período já te transformou em muita coisa. Sim, mas tem gente que é estacionário. É verdade. Tem, como na escola existe gente que é repetente. Que quer ficar 10 anos na mesma série. Pode acontecer, é uma escolha. Tudo são escolhas. Tem gente que escolhe ver as intempéries do tempo como, são lições. Tem gente que escolhe ver, eu vim para pagar. Eu vim para sofrer. Não. E Deus quer assim. Deus quer assim. Não. Poderia haver uma forma da gente passar pela existência sem sofrer. Poderia. Mas, a partir do momento que a gente toma as rédeas da nossa vida e assume o que ocorre na vida da gente como tudo ser uma escolha nossa, a gente para de buscar culpados e assumir as consequências. Ou a gente muda e progride, ou a gente vai estacionar e ser repetente dessa escola. É uma escolha. Eu não entendia porque eu gostava tanto de dormir. De dormir? Sim, eu não queria dormir, não queria mais levantar. Poxa, mas dormir é tão bom. Dormir é ótimo. Eu ficava com aquilo, mas eles assim, mas só.
quando você dorme, é natural que seu espírito saia, né? Sim. Então, que nem que eu quero dizer assim, eu gostava mais do mundo espiritual do que do mundo daqui. Aí o que foi que aconteceu? Eu me liguei que a minha missão é desse lado, não é do outro lado. Exatamente. A gente fica procurando esses desvios. Quem gosta de dormir, né? Gosta mais do lado do outro mundo espiritual. Por quê? Porque a gente tem gente aqui esperando. Por que a gente tem cachorro? É pra gente voltar. Né? Quem tem cachorro, menino, essas coisas, tudo é pra voltar. Volte pra realidade, volte pra realidade. Por quê? Porque o outro lado é bom demais. Né? A gente consegue doce, aqui tem as angústias, né? Tem o peso, né? Da consciência. Né? O outro tem o outro que me faz raiva. Aí eu fiquei, rapaz, quer saber? Vou ficar por aqui mesmo, sabe isso aqui? Então tem que ficar por aqui. Eu quero levantar o nome, levanto. O outro lado, fazendo só uma parte, o outro lado é bom, mas dependendo das suas conexões. Como tu pensa, com quem tu interage, com quem tu se conecta, né? Porque pode também ser bem complicado. Eu estava vendo uns vídeos sobre RPMs, aí tem relatos de pessoas que acham maravilhoso e tem relatos de pessoas que Justamente. pelas suas conexões, né? Ó. O título Meu Reino Não É Deste Mundo. Aí você fala que as experiências de quase morte, tem gente que vislumbra lugares lindos, tem gente que vislumbra lugares horríveis. Tudo depende da vibração, tudo depende da maneira como a pessoa está levando a vida. Às vezes a gente se apega tanto à dor e acredita, ai, Deus quer que eu sofra. Não, Ele não quer. Você pode aprender. Não é o que acontece de ruim que te transforma numa pessoa forte. É como você lida com as suas dificuldades que te transforma numa pessoa forte. Você pode acontecer 1 milhão de coisas ruins e você não aprender nunca, e toda a vida ficar procurando culpados, dizer que a vida é ruim ou que o mundo espiritual te jogou esse karma. Ou você pode assumir as consequências e ver que não é tão ruim assim. Tem isso, né? Tu falou uma palavra legal, o karma, né? O pessoal diz, né? O meu karma é esse, é não sei o quê. Não tem nem entendimento do que é karma. Não. O karma é neutro. É neutro. Pode ser bom, pode ser ruim. É só a consequência do que você escolhe. E não é porque acontece uma coisa ruim que é definitivo e que você tem que aceitar que a vida, a existência é ruim. Viver é bom. Se viver fosse ruim, ninguém queria estar aqui. Viver é uma delícia, viver é uma maravilha. Viver é bom. Karma é a palavra neutra? Karma é uma palavra neutra. Serve também para voltar todo mundo. Sim. Quando uma pessoa te oferece um presente, sem você estar esperando, isso é um karma positivo. Aí a gente fica tão apegado que a vida é bom, que às vezes a gente esquece do nosso real propósito aqui. Rapaz, eu vi num documentário uma moça falando, a vida é boa, vírgula, para quem sabe viver. Eu achei, é uma frase simples, mas se você for raciocinar em cima, é verdade, cara. A vida é muito viver é boa. bom. Viver é muito Acontece legal. uma parte de coisa ruim? Acontece, mas normal. Outra coisa que Jesus alertou, nessa vida tereis aflições, só tereis aflições. Porque aí entra no outro âmbito que é o do porquê sofremos. Dando continuidade aqui ao capítulo, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz rei ou príncipe dos filósofos,
dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquela que leva o diadema. Ela é imperecível, quanto a outra é um jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. Entra aquele homem que joga tudo na realeza terrestre. Eu vou ser feliz quando eu for promovido. A vida vai ser boa quando eu me formar. A vida vai ser tão boa quando eu botar meu escritório, quando eu botar minha empresa, quando eu tiver dinheiro, quando eu ver meus filhos grandes. Aí a gente bota a expectativa em cima de coisas terrestres, coisas que podem se desfazer e trazer a dor, o sofrimento em cima da expectativa criada. E tudo que leva a gente a estudar isso dentro da gente, é muito bom passar num concurso, é muito bom se formar, é muito bom botar um negócio, é muito bom bater uma meta e ganhar uma bonificação, mas a gente não pode viver à custa disso. Eu, como uma pessoa que sempre pensei, eu vivo por causa da minha filha, mas e se o plano de Deus não for que eu veja ela crescer? Eu vou desistir da vida, eu vou deixar de achar que a vida é boa, tem momentos bons, eu vou culpar Deus, Jesus, o mundo espiritual, porque as coisas acontecem diferente do que eu quero. Como era antes dela nascer? Não já era boa? Então, tenho amigos que perderam seus filhos e passeiam, pescam, sorriem, levam uma vida boa, não botam a cargo de coisas terrestres. Coisas terrestres são boas, mas são passageiras, como a nossa existência. Bora lá. A felicidade é imperecível, enquanto a outra é um jogo das vicissitudes. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi, pois, com razão que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Concluindo, a vida é boa, mas tem uma vida muito melhor além daqui. Ponto de vista dos espíritos sobre esse capítulo. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que, para ele, é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações da vida não são mais que incidentes que recebem com paciência. Boa noite. Porque sabe que não são senão de curta duração e que devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está em um lugar temporário, não definitivo. Recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma do espírito que lhe atenua a amargura. Bom, tem um texto que eu li. Imaginemos alguns homens que nasceram e cresceram dentro de uma célula. Para eles, o mundo é o que eles conseguiram ver ali ao redor daquela célula. E tem um que ele consegue alcançar um respirador lá em cima
que ele consegue ver o mundo que tem lá fora. E quando ele volta e ele conta o que ele viu, os outros não acreditam. Dizem, não, isso é lenda, não acredito de jeito nenhum. E outros já dizem, não, eu estou aqui na cela, o que eu vejo é as paredes cinzas e a luta pela comida, mas acredito nele, do lado de fora tem alguma coisa e eu vou ver. É isso que Jesus convoca. Ele trouxe essa visão dessa janela. O mundo que há além do nosso. Nós conseguimos ver um mundo que é às vezes caótico, briga por comida, pessoas que atropelam outras por causa de títulos terrestres, esquecendo-se da vida além. Pessoas que tomam as coisas dos outros como se a única existência fosse essa. E aí entra a questão da pessoa estar ali adquirindo débitos por indiferença à vida além. Uma pessoa que não acredita no que há além daqui, ela reage muito negativamente às coisas ruins que acontecem. Uma demissão é muito ruim. A gente chora, a gente sofre com a perda de um cargo. Mas não é o fim, nada é o fim. Sempre há uma maneira da gente recomeçar e continuar a nossa jornada. Pela simples dúvida sobre uma vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele como uma criança que não vê nada além de seus brinquedos. Para obtê-los não há nada que não faça. A perda do menor de seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade ferida são igualmente tormentos que fazem a sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro do qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha e homens e coisas que vão lhe parecer bem pequenos. Um ponto de vista. O Evangelho, o Espiritismo, ele é como uma caminhada de uma montanha. Quando a gente está no pé da montanha, a gente não consegue ver muita coisa. Árvores, grama. E quando a gente começa essa caminhada e ela vai se tornando íngreme, a gente tem pessoas que, pela a jornada ser difícil, estagna. Diz, não, é muito difícil, não dá para mim. E outras que aprendem uma maneira mais sutil de caminhar, de enxergar dificuldades e ver que aquelas dificuldades o farão crescer na caminhada, na jornada. E à medida que vamos progredindo, vamos enxergando outras coisas que não conseguimos ver na base da montanha. Isso. E quando chegamos no topo, é que enxergamos tudo o que Jesus vinha dizendo. Que o sapato que eu vou usar nessa caminhada, se eu tiver um bom sapato, é legal. Mas se eu tiver de caminhar a pé, eu vou caminhar a pé. Se eu tiver uma roupa legal, uma mochila legal, vai ser bem legal a minha caminhada. Mas se eu tiver de ir com a roupa do corpo, eu vou e eu não vou desanimar. Porque é muito bom ter as coisas. Dinheiro traz dignidade. A gente não tem que passar dificuldade. Mas que isso não tire a gente do caminho que nos faça evoluir.
títulos terrestres são muito legais, mas que isso não faça a gente passar por cima dos outros. Não é esse o propósito da doutrina. Não tire de nós a nossa humanidade. Exatamente. Que a gente não desanime a ponto de estagnar, mas que a gente não fique tão ambicioso a ponto de ter que passar por cima dos outros. E que a gente sempre fique olhando o caminho que a gente quer seguir. Se você quer chegar naquele ponto, que você não desvie seu olhar, não desvie sua caminhada. O Evangelho, como muitos dizem, é um manual de instruções. Ele tem uma linguagem bem rebuscada, e que a gente tem que ir parágrafo por parágrafo. O que foi que eu li? O que foi que eu entendi desse parágrafo? Às vezes a gente lê, eu não acho que eu entendi direito. Renato, me ajuda aqui? Eu acho que eu não entendi. João, me ajuda aqui? Eu acho que eu não entendi. E não há uma pessoa que leu o Evangelho e disse, eu já entendi tudo, não há mais nada para eu aprender aqui. É ser muito autossuficiente. A pessoa tem que ter humildade, porque toda vida que a gente lê, e quando a gente compartilha com os outros, você pode ter um ponto de vista que eu não tive. E você pode abrir a minha mente. Uma vez que você abriu com o pensamento, eu vou compartilhar com cada um de vocês o pensamento que ela me fez ter. E aí eu vou compartilhar, e o Evangelho nunca vai ser lido duas vezes do mesmo jeito. Sempre ele vai ser compreendido de uma maneira diferente. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto da vida futura. A humanidade, como estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos com as formigas sobre o torrão de areia, que proletários e potentados são do mesmo talhe. Lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar o lugar que é leve tão pouco e que deve manter por tão pouco tempo. Assim, a importância atribuída aos bens terrestres está, senão, à inversa da fé na vida futura. Aquela pessoa que move os esforços em busca da conta bancária recheada ou do título que lhe é dado, quando a gente move os esforços para isso, a vida se torna uma frustração. Esses dias eu conversei que nós somos filhos e netos daqueles que nunca fizeram terapia. E não devemos culpar as coisas que os outros forçaram em cima de nós. Aqueles que conseguiram fazer terapia, ou se ainda não conseguiram, tem um ponto que me foi visto e eu compartilho com vocês. A frustração da vida se dá porque colocamos expectativas nossas em cima de coisas que não têm responsabilidade alguma de nos trazer a felicidade. Se você move seus esforços para uma coisa que pode desabar, você tem que escolher onde você está construindo seu lar, onde você está construindo a sua fé. Se você está botando a sua fé numa terra que pode desabar o teu bem. Deixa eu pegar esse ponto. Por favor. Tem muita gente, eu digo porque eu já ouvi algumas coisas, sabe? A pessoa vem pra cá, escuta o que a gente fala, de repente nos encontra lá fora, vê que a gente é um pouquinho diferente no dia a dia e não tem a percepção de que o que nós fazemos aqui é uma construção de um novo ser, né? A gente está toda sexta-feira que a gente vem aqui e tem contato com o Evangelho, a gente está se construindo. E de repente as coisas que a gente fala aqui ainda não são exatamente as coisas que a gente pratica, mas é o fim último do nosso propósito de estar vindo se encontrar aqui, né? Aí a pessoa se frustra porque vê o Paulo e o Paulo fala uma coisa lá no centro espírita, mas aqui faz outra. Tá, entendi. É isso que você está falando, de você construir a sua fé em base sólida, né? Isso.
Não venha para cá por conta do Paulo, de mim, do João Pedro. Venha pelo Evangelho. Porque nós somos falhos. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é fé. O que é a fé? Mas eu tenho bom fé. raciocínio. Eu tenho fé. O que é isso? Porque eu tenho uma fé, mas quando aparece um problema, eu reclamo. Exato. Eu tenho fé, mas quando aparece uma dificuldade, eu boto em Deus, nos outros. O que é realmente a fé? Jesus disse que nós tivéssemos a fé. Ele não diz que é do tamanho, ele compara com o tamanho. No meu estado. Faz uma comparação, faz uma analogia para que nós pudéssemos entender que, por menor que seja, ela já deveria trazer resultado. Por menor que ela seja. E aí a gente precisa entender, a fé move montanhas. Que montanhas? Para quem está com problema de saúde, tem a fé de ficar bom. Mas será que é nesse sentido? É o papel da doutrina espírita? É curar as pessoas? Entende? É devolver a elas um status social que ela acha que perdeu? Qual é a fé que Jesus fala? É a certeza que eu vou receber? Também não. A certeza da cura? Não é certeza. A fé não é certeza. A fé que Jesus fala é uma energia que eu movimento, que ela me dá forças para superar os obstáculos. Exatamente. A fé é uma energia, um processo energético. Porque se eu acredito que eu possa vencer, eu vou trabalhar essa energia que está em mim. Todos nós. Eu tenho uma discussão, desculpa, eu tenho uma discussão nos grupos, né, eu falo nas minhas palestras, é de que a falha nossa é assim, nós somos imperfeitos. Né? Ou, não, nós somos inferiores. Porque Deus jamais criaria algo imperfeito. Deus jamais criaria algo imperfeito. Ele é perfeito, ele é amor. Somos a imagem e semelhança. Ele nos deu todos os elementos que nós necessitamos para vencer, para crescer. Todos, sem exceção. Mais um ponto que eu aprendi. Eu nunca olhei para esse lado, não, é verdade. Então, quando ele fala da fé, porque Jesus diz assim, construir a tua casa, né, na rocha. Porque é algo que você... Metáfora. É a metáfora que ele estava usando de solidez. Eu tenho consciência do que eu quero. Entende? E eu vou batalhar pelo que eu quero. Porque às vezes a gente fala assim, será que é errado tu possuir um carro bom? Possuir uma casa duplex, uma central de ar-condicionado, desde que você compre com o seu esforço, seu dinheiro, seja fruto do seu trabalho, da sua inteligência, do seu potencial, não tem problema nenhum. Né? Mesmo porque nada é nosso, nós somos depositados. Né? Mas se você tiver dificuldade de administrar o seu que você me dá, não tem problema não, eu recebo. Né? Então é brincadeira assim, porque quando a gente faz mau uso, Deus tira todo mundo e coloca na outra. Entende? E aí a gente tem que entender que a fé, ou esse que está falando, é no sentido que, poxa, se eu perdi aqui é porque algo eu preciso aprender com essa perda. Eu vou me fortalecer para eu entender por que eu perdi, aonde foi que eu errei para eu ter perdido aquilo, seja ela o relacionamento, seja o emprego, seja a condição financeira, seja o que for. Eu vou ter que fazer uma autoanálise. Não colocar a culpa no outro. Entender onde foi que eu errei para que eu pudesse, né? Eu sempre falo que a mulher como você lida com as coisas. Né? Aqui do lado
parente aí do outro lado aí, agora é minha ex-mulher, com o marido dela, com o meu filho e uma filha dela. E a gente tem uma relação, se a gente encontra aqui, a gente conversa, o marido dela precisa das coisas meu, tem investe, eu preciso ir morar de perto, né? Tem uma relação amigável. Mas por quê? Porque desde que nós nos separamos, eu nunca me separei porque a culpa foi dela, foi de Deus, eu assumi a responsabilidade. Isso você cria uma estrutura, o outro parte de jeito de uma forma diferente. Eu sei que é sem isentar de culpa, né? Não, é Renato, eu tô fora, não. Quando você assume esse compromisso do Evangelho, você entende o que tudo na vida eu tenho participação. Parar de buscar culpados. Ou certo ou errado, eu tenho participação. Pois é, Aí fortalece a como o João vinha falando, eu imagino assim, nós espíritas não somos blindados à dor, não somos blindados a você abrir, bater a mão e dizer eu sou espírita. Não quer dizer que você não vá querer ter um título muito elevado na terra, ser um procurador de justiça, um juiz, um promotor. Você busca grandes coisas, mas você não vai botar seu esforço final naquele título que você está buscando. Você não vai botar seu esforço final no que a vida vai te agregar, porque esforços físicos, monetários, eles agregam, mas eles não são o ponto final da nossa vida. Se a gente colocar o nosso esforço somente naquilo, a gente está sujeito a sofrer. É normal. Muitas pessoas dizem assim, se Deus quiser, vai acontecer. Aí o Renato até brinca comigo, que ele diz que é muito estoico, porque eu digo assim, se Deus não quiser, você está pronto? Eu sempre estou pronto para que Deus não queira, porque se não acontecer, tudo bem, estou bem, vou continuar a minha caminhada até o alto da montanha, não me abalou. Se aconteceu positivo, que bom que aconteceu, mas se não acontecer, tá tudo bem, não vai me destruir, não vai me deixar de joelhos. É dizer assim, então quer dizer que o espírito ele tá ali blindado. Não tá, dói, a gente chora. Lembrar que as duas coisas mais importantes na vida é a paciência e a beleza. Se der, se deu certo, beleza, se não deu, paciência. Exatamente, dói, a gente fica de joelho, a gente chora. Eu digo que Deus já me quebrou tantas vezes, não Deus, perdão, mas a vida que eu estou levando, que eu levei até aqui, já me quebrou tantas vezes, mas foi Deus que me deu a oportunidade de eu me reconstruir. Eu não culpei, foi fulano, foi ciclano, não, ninguém me forçou, eu tomei as minhas escolhas. O que eu quero para a minha vida é o que eu vou escolher daqui para frente. A vida é boa. Se a vida não fosse boa, a gente já teria desistido. Mas ela não é o ápice. O que a gente quer é semear uma semente que ela vai germinar para a nossa vida futura. A alma é imortal. Teremos muitas oportunidades. Mas não quer dizer que, poxa, deixa para a próxima. Não. Eu posso fazer hoje, eu posso fazer nessa. Por que deixar para uma próxima? Na próxima eu posso fazer muito mais. Mas o que eu puder fazer nessa, eu vou fazer. A conclusão aqui do capítulo, a instrução dos Espíritos. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras no nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não compreendesse? Que carreguei comigo na realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava em entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, bem mais acima, homens que acreditava bem pequenos, e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre.
Então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fortes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugaste. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. Não são os caminhos mais penosos da vida, a ele conduzem. Procurai, pois, em seu caminho atravessar as sarças e dos espinheiros, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se percebem logo de que não agarram, senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que lhes são proveito na morada celeste. Os únicos que podem a ele dar-lhes acesso. Tende piedade daqueles que não ganham o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre a terra e o céu, não esqueçais. Uma rainha da França. Mensagem de 1863. A rainha, ela negligenciou em vida essa, eu chamo convocação que Cristo faz. E assim somos nós. Às vezes dirigindo, alguém no trânsito corta a gente e a gente fica furioso. Ou aquele colega de trabalho que faz algo para prejudicar a gente. E a gente, é normal ter raiva. É normal. Mas são pessoas que estão tão focadas nos bens terrestres. Essa rainha mandou uma mensagem lá do mundo espiritual. E aí ela percebeu todas as coisas que ela fazia em vida afastavam ela da elevação espiritual que ela imaginava que estava conseguindo. Não é ser blindado da dor, não é ser blindado da raiva, não é ser blindado da frustração. É saber se reconstruir em cada momento que acontece. Uma das coisas que fazem a gente ficar se questionando o porquê de todas essas coisas. O reino de Jesus não é deste mundo, mas começa nesse mundo, dentro de cada um de nós. A gente visando a construção na rocha, no sólido, no que não pode ser destruído com o tempo. Coisas terrestres são bem legais, dinheiro, carro, são legais, mas não são tudo. Uma coisa que eu digo, aquele carro não é meu, só chegou a minha vez de usar, futuramente vai chegar a vez de outra pessoa usar. Essa cadeira não é daqui, essa cadeira eu estou usando, mas vai outra pessoa usar depois. Próxima sexta-feira. Pode ser que eu sente nesta mesma, ninguém sabe, né, a ordem que elas vão estar aqui. Mas a gente coloca tanto esforço no bem material que a gente esquece que tudo é temporário, que tudo é passageiro, mas que tudo deve ser ponderado. Nem buscar o bem material demais, que a gente se esqueça do reino de Deus, e nem tão despregado do mundo denso e vislumbrando tanto o mundo espiritual que a gente se esqueça da tarefa que a gente tem aqui. E todos os dias continuar a nossa luta. Pronto, só para finalizar, você não é um ser humano passando por uma experiência espiritual. Você é um espírito imortal passando por uma experiência humana. Mude o ponto de vista e você mudará a sua vida. Só para já assumir aqui primeiro lembrar que o domingo tem café, né? Tá pleno. Porque nesse domingo agora, o grupo fraterno não vai participar. Vai ser só nós. Né?
tiveram muitas despesas, muitas atividades, aí resolveram jogar e perguntaram se eu podia fazer. Eu não faço mais, não. Não vai ser só nós mesmos, quem quiser vir, né? Sai daqui, né? Daqui vai ser 6 horas, só complementando a fala do Paulo, parabéns, né? Lembrando que assim, o pior sentimento que nós podemos alimentar, o pior sentimento é o sentimento de culpa, que gera frustração, que gera dor, que gera tudo. Sabe aquela coisa de assim, a gente perde um ente querido e a gente fica naquela sensação de eu podia ter feito mais, podia ter agido dessa forma. Não, nós somos seres humanos, nós somos espíritos em processo evolutivo, nós ainda estamos aprendendo, todos nós somos aprendizes, em estágios diferentes, porque se faz necessário que assim seja. Né? Então a gente tem que focar o quê? As mensagens de Jesus, ela tem que fazer, nos esforçarmos para ela fazer parte da nossa vida. Eu sempre digo para as pessoas, não importa, o importante é você se tornar a pessoa que tem. Né? A mensagem de hoje, ela diz isso para a gente. O que importa é que eu fui ontem? Diariamente a gente tem essa chance, né? Hoje é que é o dia, hoje é o dia mais importante da minha vida, é hoje. O momento mais importante é esse agora. Olha, a gente mudou de quinta para sexta, ou de sexta para quinta, por conta do jogo. A energia que eu percebi hoje na entrada ali, não foi o irmão Germano que trabalhou hoje. Só pela energia eu já sabia que era outra energia. Por quê? Porque o espiritual ele não para, ele tem atividade. Ele não está à minha disposição. Você está aqui, o irmão Germano está hoje, tal hora vai vir. Não, é ele, eu me disponho à disposição. Se ele vir ou não, é outra questão. Sabe? E o que a gente quer fazer? Estou falando isso porque, se Deus quiser, será que Deus está sempre à minha disposição? Não é ao contrário? Ou a vontade dele é sempre a dominar? Sim. Mas tudo acontece baseado em leis. Ele não está ali olhando. Olha, Jéssica, vem cá pra cá, Jéssica. Olha, a Ângela. Não, é uma lei universal. Independente do estágio da prova que nós tivermos, a gente vai entender essa lei ou não. Ou sobre ela, a ação dela. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Tá? Lembrar a passagem do filho pródigo. Vocês conhecem bem a passagem do filho pródigo. Né? Quando o filho resolve voltar para casa, e o pai vê o filho lá na ponta da estrada, o que o pai faz? Sai correndo em direção ao filho. Né? Ou seja, os dois, nem o filho ficou parado esperando o pai vir, nem o pai ficou esperando o filho vir. Os dois saíram andando em direção ao outro e se encontraram. É uma representatividade das nossas ações de Deus. Eu costumo dizer que Deus só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que depende da nossa vontade, depende do nosso esforço, depende da nossa garra, somos nós mesmos. Né? Se você não colocar currículo, a gente não vai saber que você está fazendo tudo. Se você não avisar para os outros que está precisando de um emprego, de alguma coisa, ninguém vai saber. Então você vai entender daquele jeito. Ó, finalizar, né? Então, é domingo, né? Eu não sei, domingo a gente espera estar com o que possível. E na outra semana a gente mostra o nosso normal. Eu sempre vou levar um carão. Eu sempre vou levar um puxão de orelha grande. Né? Posso fazer a prece? Pode, por favor. Amado Mestre Jesus, não é bom estar aqui nesse momento, reunidos, aprendendo mais um pouco da tua mensagem. Mestre,
Nós sabemos que ainda somos aprendizes. Nós sabemos das dificuldades de colocar em prática Deus ensinamentos. Nós sabemos quanto a vida não é fácil. Mas, Senhor, nós temos plena consciência do amor que Tu tem por nós. Nós temos plena consciência que esse campo, essa energia que emana de Ti, nesse momento está abrasando os nossos corações e alimentando a nós, todos nós, dando-nos força, coragem, mostrando-nos que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Por isso, se temos algo para te pedir, não é para nós que estamos aqui, mas em nome de todos aqueles, todos, sem exceção, que não puderam estar aqui conosco. Aqueles que se encontram nos hospitais, que se encontram nos leprosários, nos asilos, nas penitenciárias, nas ruas. É para eles que nós te pedimos, para que eles possam ter suas dores, os seus sofrimentos aliviados. Para os nossos familiares, que muitas vezes nem acreditam em Ti, ou se acreditam, duvidam, é para eles que nós pedimos. Porque nós outros aqui estamos, só temos mais que te agradecer pela oportunidade de estar junto a Ti nesse trabalho. Que possa acompanhar cada um aqui presente. Que cada um aqui presente possa levar consigo essa energia, que ela possa ser transmitida para todos aqueles que se aproximam de nós, como encarnados, como encarnados. Que nós compreendamos que a única solução para todas as dores, para todos os problemas, é o amor. Obrigado. Assim seja. É, não.